O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino dos céus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nós que estamos caminhando desde o começo do ano, na verdade, desde o ano passado, dentro do ano da misericórdia, muitas vezes nós escutamos, o padre ou alguém, sempre associar a liturgia, aquilo que são as leituras, de maneira especial à temática do ano da misericórdia, porque afinal de contas, nós estamos neste ano extraordinário, que nas dioceses, exceto a diocese de Roma, neste domingo ele se encerra. Então, os bispos, eles irão até as portas da misericórdia que foram abertas e vai fazer uma oração encerrando. A gente usa o termo vai fechar a porta. Na verdade, é a porta da igreja, então ela vai continuar aberta. Você vai poder passar por ela para ir à missa, para frequentar, como a do santuário vai ficar aberta, mas você não vai mais lucrar a indulgência. Por quê? Porque o ano da misericórdia nas dioceses, exceto a diocese de Roma, vai ser encerrado no próximo domingo, que é dia 13. Aqui vai ser às 9 horas da manhã. Mas, dia 20, lá em Roma, encerra, de fato, com a festa de Cristo Rei, o ano da misericórdia. A primeira leitura de hoje, por que eu fiz essa introdução? Porque ela é uma expressão clara daquilo que é a misericórdia. Ela fala justamente desta dimensão da misericórdia, de como nós devemos agir e até mesmo o risco que nós podemos correr ao querer manifestar a misericórdia de Deus acima de tudo. Uma carta, na verdade, é praticamente um bilhete, porque a carta Filemon ela só tem um capítulo, então, se você quer começar bem lendo a Bíblia, então começa pelo Novo Testamento, vai lá nas cartas de São Paulo, pega essa carta, que aí num dia você já fala, já li um capítulo, já li um livro da Bíblia. Então, começa por essa, que é pouco mais. Só foi cortado uns 6 versículos antes, que é a saudação inicial, alguns versículos depois, que é a saudação final de Paulo. Mas é interessante que mesmo sendo praticamente, como eu disse, um bilhete, porque ela é rápida, ela trata de uma realidade tão bonita de Paulo. Ela fala de Onésimo. Onésimo era um escravo. No tempo de São Paulo, pouco depois do tempo da morte de Jesus, o contexto era o seguinte: o escravo, ele pertencia ao seu senhor. Uma vez que esse escravo, ele foge, o senhor, que é dono dele, pode mandar buscá-lo, querer encontrá-lo. Se esse escravo é encontrado e é levado de volta para o seu senhor tem o direito de matá-lo. Então, era direito do dono, do escravo, retirar a vida dele. Então, o contexto da carta, ele se dá justamente dentro desta realidade. E aquele que acolheu, sabendo que se tratava de um escravo, acolheu este homem na sua casa, ele também merecia ser punido.
Então São Paulo, ele corre o risco de, ao acolher Onésimo, justamente de ser punido porque ele estava fazendo algo que não era permitido. Mas nós percebemos como a misericórdia de Deus está envolvida na ação de Paulo. Como ele age a partir da misericórdia. Como ele deixa até mesmo aquilo que é o direito, aquilo que é a norma, aquilo que é a regra de lado, para justamente fazer com que a misericórdia prevaleça naquela situação. Então São Paulo escreve ao patrão, ao chefe, ao senhor do escravo, dizendo: olha, eu entendo que ele fugiu, eu entendo que ele saiu, mas quis a providência que ele me encontrasse, porque São Paulo está preso, e aqui ele se tornou um filho meu. São Paulo batizou, deu a primeira educação, a catequese para ele, então naquele tempo também era muito comum aquele que dava o batismo ser considerado, né? Até mesmo hoje em dia, né, o termo padre, né, em muitas línguas, espanhol ou italiano, é pai. Então, é o pai que envia o filho. E aí São Paulo vai argumentando, né? Olha, pode ser que ele errou quando foi, mas veja bem, se ele era inútil, porque era um escravo que fugiu, você não o tinha, agora ele vai ser mais útil ainda quando eu mandar ele para você. São Paulo, então, ele vai começando a argumentar para tentar salvar a vida daquela pessoa, ao ponto de São Paulo chegar e falar assim: olha, se, né, ele fez algo que financeiramente fosse ruim para você, desse algum tipo de prejuízo, não se preocupa, que até isso eu vou pagar. Se bem que você tem uma dívida muito maior comigo, mas mesmo assim, se for o caso, porque afinal de contas também São Paulo tinha feito com que Filémon se tornasse cristão e dessa maneira também convertesse a vida, para dizer que cada um de nós também é chamado a agir desta forma, é chamado a agir com esta misericórdia. Muitas vezes nós vamos ter o direito, o dever de até praticar aquilo que não é bom e agradável aos olhos de Deus. É direito seu. Talvez na sua casa, na sua vida, tem aquela pessoa que você tem o direito de não perdoá-la porque ela te ofendeu, porque ela te magoou, porque ela te machucou. Talvez você tenha até mesmo o dever de punir aquela pessoa pela prática errada que ela cometeu. Mas muitas vezes é melhor a gente agir como São Paulo, na misericórdia, tendo este amor que vai além daquilo que é a condição humana, daquilo que são as leis, as normas, as regras deste mundo, para que a misericórdia de Deus prevaleça na nossa vida. Se nós, e aí é lógico que o padre se inclui, tivéssemos mais ainda gestos de misericórdia, e não só terminando o ano, mas continuando na nossa vida, agindo com misericórdia, defendendo aquele que tem necessidade, perdoando, acolhendo, abraçando, com certeza o nosso mundo será um mundo melhor, porque nós vamos estar plantando o amor, plantando a misericórdia de Deus. E nós colhemos justamente aquilo que nós plantamos. Não tem como você colher laranja se está plantando semente ou uma pequena muda de limão. Temos que plantar aquilo que um dia nós vamos querer colher. E que seja, na minha vida, na sua vida, acima de tudo, a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!